Oi, gente, tudo jóia? Seguimos então para a nossa segunda salinha, onde nós iremos abordar a respeito do aparelho digestório, bem como as malformações associadas a ele. Então, pessoal, a nossa salinha será composta de duas partes, sendo que no primeiro vídeo eu irei abordar sobre o intestino anterior e as malformações associadas ao mesmo. E no segundo vídeo eu irei abordar o intestino médio e posterior, bem como também as malformações associadas a eles. Então vamos lá. O aparelho digestório, então, apresenta como início do desenvolvimento a quarta semana, sendo que inicialmente ele é um tubo fechado, sendo que na porção cranial nós temos a presença da membrana orofaríngea e na porção caudal nós temos a presença da membrana cloacal. Ele se forma quando as pregas cefálica, caudal e laterais incorporam a porção dorsal do saco vitelino do embrião. O endoderma dará origem ao epitélio de revestimento de vísceras ocas e glândulas acessórias. O ectoderma irá dar origem ao epitélio das extremidades cranial e caudal, estomodeu e proctodeu, respectivamente. O mesoderma, por sua vez, irá dar origem à musculatura lisa, serosas e tecido conjuntivo das vísceras. É válido ressaltar também a presença de células da crista neural, sendo que essas células da crista neural irão dar origem aos gânglios parasimpáticos. O intestino primitivo pode ser subdividido em três porções: a porção anterior, a porção média e a porção posterior. A porção anterior inicia-se na faringe primitiva e vai até o broto hepático. A porção média vai do broto hepático até, para alguns autores, a metade do cólon transverso, ou até 2/3 direitos do cólon transverso. A porção posterior, por sua vez, vai ou da metade esquerda do cólon transverso até a membrana cloacal, ou, para outros autores, do terço esquerdo do cólon transverso até a membrana cloacal. Começamos então a abordar o intestino anterior. É válido ressaltar que o intestino anterior é vascularizado pelo tronco celíaco e iremos abordar todos os tópicos listados ali no slide. O esôfago, é válido ressaltar que ele apresenta origem a partir da septação, pelo septo traqueosofágico, que vai dividir então o intestino anterior em duas porções, sendo que a porção ventral refere-se à traqueia, o tubo laringotraqueal, e a porção dorsal refere-se então ao esôfago. Ele inicialmente é curto, sendo que ele se alonga rapidamente, graças principalmente ao crescimento e à descida do coração e dos pulmões. Ele chega ao seu comprimento ideal a partir da 7ª semana. Durante o desenvolvimento esofágico, haverá a formação de um tampão epitelial. Esse tampão epitelial nada mais é do que a proliferação do epitélio do endodermo, que vai causar então uma obliteração da luz esofágica. Esse tampão epitelial deve desaparecer na 8ª semana, então esse tubo esofágico ele deve ser recanalizado na 8ª semana. O terço superior do esôfago difere-se dos 2/3 inferiores, sendo que o terço superior é composto por uma musculatura estriada. Essa musculatura estriada apresenta a origem do mesênquima do 4º e 6º arco faríngeo. Já os 2/3 inferiores apresentam uma musculatura lisa que são derivadas do mesênquima esplâncnico. Ambas essas musculaturas são inervadas pelo nervo vago. Tendo em vista o desenvolvimento do esôfago, podemos abordar as malformações referentes ao mesmo. Iniciaremos pela atresia esofágica. A atresia esofágica ocorre quando a gente tem uma obliteração da luz do esôfago. E essa obliteração pode ter como causa um desvio posterior do septo traqueosofágico. O que é isso? Nós temos aqui o septo aqui no meio, então aqui seria a traqueia, que seria o esôfago. Se esse septo se desvia para posterior, a gente tem o quê? Uma obliteração do tubo esofágico.
Além desse desvio do septo, nós também podemos ter uma separação incompleta do esôfago, do tubo laringotraqueal, por uma septação incompleta, uma septação inadequada mesmo, pelo septo traqueosofágico. As consequências dessa atresia esofágica são meio óbvias. Seriam, então, o excesso de salivação, o polidrâmino, a regurgitação, já que o esôfago é atrésico, imediato, então essa regurgitação seria imediata, e a tosse. Ela é facilmente diagnosticada, visto que é impossível passar uma sonda nasogástrica pelo tubo esofágico atrésico. Então, como nós podemos ver ali no raio-x, nós vemos a presença então da sonda, e essa sonda ela não conseguiu ser passada, visto que o bebê apresenta como comorbidade um esôfago atrésico. Geralmente, essa malformação está associada também à fístula traqueosofágica, e é válido ressaltar que existe então a possibilidade de correção cirúrgica para essa comorbidade. A fístula traqueosofágica já foi abordada na primeira salinha. Ela nada mais é do que a divisão incompleta do septo traqueosofágico, e isso vai fazer com que haja então um septo defeituoso, e esse septo defeituoso então faz essa comunicação entre a traqueia e o esôfago. Então, só para relembrar, ela tem origem genética de herança multifatorial, sendo uma predominância principalmente no sexo masculino, e essa fístula está associada então à atresia esofágica que nós acabamos de ver. A fístula traqueosofágica pode se apresentar de diversas maneiras em associação ou não com a atresia esofágica, como na imagem mostrada no slide. Nós podemos ter somente a atresia, somente a fístula, a atresia e a fístula associadas, sendo que nós podemos ter uma fístula superior, uma fístula inferior ou duas fístulas, tanto na porção superior quanto na porção inferior do esôfago atrésico. Também há a estenose esofágica, que nada mais é do que o estreitamento parcial da luz do esôfago, sendo que esse estreitamento pode ter origem de uma recanalização incompleta durante a 8ª semana. Lembrando lá que na 8ª semana nós temos a presença do tampão epitelial, e esse tampão epitelial deve regredir. Caso ele não regrida, nós então temos, por exemplo, nós temos como consequência a estenose esofágica. Outra possível causa, seria uma falha no desenvolvimento da vascularização. Geralmente ocorre no terço inferior do esôfago, podendo ocorrer em qualquer local. As consequências são dificuldades na deglutição e dor. Em certas ocasiões pode também ocasionar a regurgitação. No que se refere ao estômago, ele se apresenta como uma dilatação fusiforme do intestino primitivo que ocorre na 4ª semana do desenvolvimento. Então, nessa 4ª semana, nós temos uma dilatação fusiforme que ocorre dorso-ventralmente. E é válido ressaltar que esse estômago ele se apresenta fixo, unido, então, à parede abdominal, na porção ventral pelo mesentério ventral e na porção dorsal da parede abdominal pelo mesentério dorsal. Durante essa dilatação do intestino primitivo, nós temos a formação da pequena e da grande curvatura. O que vai diferenciar, então, a pequena e a grande curvatura? Acontece que a porção dorsal da dilatação acaba crescendo mais rápido que a ventral, de modo que a grande curvatura é representada, então, pela parte dorsal e a pequena curvatura pela parte ventral. Durante o desenvolvimento embriológico do estômago, o mesmo irá realizar um importante movimento que se denomina movimento de báscula. O que é o movimento de báscula? O movimento de báscula nada mais é do que a rotação em 90 graus, no sentido horário, do estômago no eixo longitudinal. Essa rotação terá várias repercussões, como por exemplo, a face ventral fica à direita e a dorsal à esquerda. Além do mais, como o estômago ele está suspenso, preso à parede abdominal por meio do mesentério dorsal, a rotação fará com que haja formação da bolsa mental. Além do mais, teremos outras repercussões,
como por exemplo, a primeira porção do duodeno vai se tornar retroperitoneal por causa desse movimento. Vai interferir no pâncreas, fazendo com que haja fusão de 2 brotos pancreáticos, e que isso nós veremos mais posteriormente. E, além do mais, teremos também, com o movimento, a influência no nervo vago, sendo que o nervo vago direito vai se tornar posterior e o nervo vago esquerdo irá se tornar anterior. Nessa lâmina, nós podemos ver, por exemplo, então, a grande curvatura aqui do estômago, a pequena curvatura, o pâncreas, o umento, o fígado, são relevantes estruturas que o professor costuma cobrar na prova prática. A malformação mais comum referente ao estômago seria a estenose hipertrófica do piloro. Como o próprio nome diz, seria um espessamento da musculatura do piloro que vai ocasionar então uma estenose, uma obliteração desse canal. Geralmente tem como característica marcante os vômitos em jato sem aspecto bilioso e o sinal de oliva, que seria a presença de uma azeitona no abdômen. O tratamento seria pilorotomia e é válido ressaltar que para o diagnóstico, a fins de diagnóstico, além da presença do vômitos em jato, do sinal de oliva, pode ser realizada uma radiografia simples ou uma radiografia de esôfago, duodeno e estômago, que vai sugerir então uma estenose por meio de um acúmulo gástrico de gás ou ainda contraste, sendo que esse contraste ele não vai ter então uma progressão, ele vai ficar parado ali no duodeno, devido então a essa estenose. Ressaltando, a estenose hipertrófica se caracteriza por vômitos em jato, não biliosos, pós-prandiais e progressivos, sendo a confirmação diagnóstica a palpação da oliva, presença então do sinal de oliva. Trouxe aqui um caso clínico, onde nós temos um recém-nascido de 21 dias de vida, do gênero masculino, nascido a termo, previamente ígido. Esse bebê ele apresentou há 6 dias vômitos em jato de conteúdo lácteo pós-mamadas, e ao exame ele apresentou também o abdômen distendido. Nesse relato de caso, nesse caso clínico, nós não temos o sinal de oliva, mas vemos então que o abdômen apresenta-se distendido e também vemos a presença de vômitos em jato. Qual seria a possível, então, patologia, possível doença presente nesse bebê? As radiografias em anexo, onde nós conseguimos ver a presença, então, do contraste. Foi uma radiografia de esôfago, duodeno e estômago, com contraste, onde o contraste ele ficou parado aqui no estômago, ele não passou do estômago, esse contraste ele não prosseguiu. O que pode indicar, então, uma estenose aqui nessa região do estômago. Nós vemos aqui, então, a musculatura aqui do estômago hipertrofiada, do piloro. Prosseguindo, temos o duodeno. O duodeno ele se desenvolve durante a 4ª semana e ele apresenta 2 origens. A porção caudal do intestino anterior, que é irrigado pelo tronco celíaco, como nós vimos, e a porção cranial do intestino médio, sendo que o intestino médio ele é irrigado pela mesentérica superior. Além disso, também temos a associação do mesênquima esplâncnico com o endoderma dessas porções do intestino primitivo. Então, a união entre ambos os segmentos do intestino primitivo se estabelece na desembocadura do colédoco. E devido a essas 2 origens, ele é suprido, então, tanto pelo tronco celíaco, tanto pela mesentérica superior. Ele vai crescer rapidamente, formando uma alça em C, que se projeta ventralmente e gira para a direita com a rotação do estômago, fazendo então com que a primeira porção se torne reta peritoneal, como nós vimos anteriormente.
É válido ressaltar que o duodeno também vai sofrer uma obliteração da sua luz, e essa obliteração deve se recanalizar até o fim da sexta semana. Só ressaltando aqui a questão da vascularização, o professor geralmente gosta de perguntar, porque o duodeno então tem duas vascularizações, porque ele é irrigado tanto pelo tronco cilico e tanto pela mesentérica superior. Se deve, portanto, a essas duas origens, tanto a porção caudal do intestino anterior como a porção cranial do intestino médio, beleza? Caso não haja uma recanalização da luz do duodeno, nós teremos a estenose duodenal, ou seja, uma oclusão parcial da luz do duodeno. Então, não ocorreu recanalização, a gente tem a presença então dessa oclusão, obliteração da luz, e essa obliteração ela pode envolver todas as porções do duodeno, mas a maioria, em sua maior parte, ocorre na porção horizontal e ascendente. Ela está associada a vômitos biliosos. Então, se temos vômitos biliosos, não pode ser estenose hipertrófica do piloro. Se há presença de bile, é estenose duodenal. É só pensar, se eu tenho uma estenose no estômago, no canal do piloro, não tem como chegar a bile ali naquela região, porque a bile ela desemboca aonde? Na segunda porção do duodeno, o ducto colédoco ali. Então, quando nós temos presença de vômitos biliosos, a estenose tem que estar mais para baixo do piloro. Portanto, seria então o quê? Uma estenose duodenal. Então, ressaltando, a principal característica seria a presença de vômitos biliosos. Geralmente, essa estenose duodenal está associada à síndrome de Down. Caso eu tenha uma obliteração total da luz do duodeno, estamos falando da atresia duodenal. A principal característica da atresia duodenal é o sinal da dupla bolha. O que é o sinal da dupla bolha? É o que nós vemos aqui na radiografia, onde nós temos essa bolhona aqui e essa bolhinha aqui. E essa dupla bolha se dá pela distensão gástrica do estômago, né? Distensão do estômago pela presença de ar e também a distensão do duodeno também pela presença de ar. Se eu tenho sinal de dupla bolha, eu tenho atresia duodenal. Essa atresia geralmente ocorre ao nível da ampola hepatopancreática, também está associada a vômitos biliosos, êmese biliar, devido ao que foi dito anteriormente, e também está associada a polidrâmino. Além do mais, é válido ressaltar que, geralmente, quando eu tenho atresia duodenal, eu tenho outras anomalias congênitas, como, por exemplo, a síndrome de Down, pâncreas anular, entre outras coisas. O fígado apresenta como origem embriológica o divertículo hepático. Esse divertículo hepático ele cresce no septo transverso, que nada mais é do que uma massa de mesoderma esplâncnico situada entre o coração e o intestino médio. A porção cranial desse divertículo vai dar origem ao fígado e a porção caudal vai dar origem à vesícula biliar e ducto cístico. É só pensar, temos lá o divertículo hepático, né, com suas duas porções, não consigo representar aqui. A porção de cima, o fígado não fica em cima da vesícula, então vai dar o fígado. E a porção caudal vai dar a vesícula, que fica embaixo do fígado. O cordão hepático vai ter origem no endodermo do divertículo hepático, e é válido ressaltar a presença de FGF, que vai induzir a formação, então, desse divertículo hepático. O fígado ele é responsável pela hematopoiese durante a 7ª a 11ª semana, o que vai levar ao que nós chamamos de onfalocele fisiológica, que nós iremos abordar um pouco posteriormente. Irei abordar agora os principais eventos referentes ao desenvolvimento em relação ao fígado. A 4ª semana é marcada então pela formação do divertículo hepático, que é induzido pela secreção de FGF pelo coração. Então, esse divertículo hepático ele vai se desenvolver, sendo que a porção cranial vai desenvolver o fígado e a porção caudal vai desenvolver a vesícula biliar.
Na sexta semana, nós temos o início da hematopoiese, sendo que o fígado, então, ele vai ter um tamanho aumentado, seu tamanho aumentado, e devido a esse crescimento do fígado, na sétima semana nós temos a onfalocele fisiológica, que nada mais é do que o extravasamento das vísceras para fora da cavidade abdominal, devido a esse crescimento exacerbado do fígado por sua função. E isso é fisiológico, tá? Lembrando que as vísceras elas vão ficar revestidas pelo cordão umbilical. Na nona semana, nós temos o fígado já com 10% do peso total do feto. Na 12ª semana, nós já temos a formação da bile. E na 13ª semana, a bile ela já entra no duodeno pelo ducto biliar. Assim, o mecônio ele já vai apresentar a cor verde escurecida. As anomalias do fígado costumam ser raras e elas geralmente se mostram como variações anatômicas dos ductos hepáticos, biliares e císticos, como vistas nas imagens. Além dessas variações anatômicas, nós temos como uma anomalia, uma malformação, a presença da onfalocele patológica, que nada mais é do que a não regressão da onfalocele fisiológica. Ela também se denomina de onfalocele congênita e ela ocorre quando o conteúdo é herniado para o cordão umbilical, então não retorna à cavidade abdominal após a 12ª semana. E só relembrando que nessa onfalocele patológica, as alças intestinais vão estar recobertas, então, pelo cordão umbilical. A nível de diferenciação, é válido ressaltar sobre a gastrosquise. A gastrosquise nada mais é do que um defeito lateral ao plano mediano da parede abdominal anterior. O que é? Então, seria o não fechamento da parede abdominal, seja devido a uma falta de tecido para esse fechamento, seja devido a uma teoria que o professor gosta bastante, que seria a respeito da vascularização inadequada da parede abdominal. Por exemplo, devido a uma involução da veia umbilical. E nessa gastrosquise, nós temos a extrusão das vísceras abdominais, portanto, sem o envolvimento do cordão umbilical. Enquanto na onfalocele patológica, nós temos a extrusão das vísceras, mas com o envolvimento do epitélio do cordão umbilical, na gastrosquise nós não temos esse epitélio do cordão umbilical. Portanto, as vísceras são expostas ao líquido amniótico. Ressaltando, portanto, essa diferença entre gastrosquise e onfalocele, trouxe essas imagens, onde aqui nós podemos ver na gastrosquise a presença a ausência do cordão umbilical, com os intestinos e as vísceras expostas, e na onfalocele, então, a extrusão, mas com a presença do cordão umbilical, sendo essas as principais diferenças. É válido ressaltar que a onfalocele costuma ser mais grave que a gastrosquise. Por quê? Porque a onfalocele ela está associada a outras malformações, alta associação com outras malformações. Já a gastrosquise apresenta baixa associação com outras malformações. Portanto, embora na gastrosquise nós temos a exposição das vísceras, nós não temos presença de outras malformações. A mais séria anomalia hepática seria a atresia biliaris hepática, que, como o próprio nome diz, seria uma obstrução, uma obliteração dos ductos biliares. Essa obliteração vai fazer com que haja um acúmulo de bilirrubina, e esse acúmulo de bilirrubina vai levar, então, à icterícia logo após o nascimento. Então, seria uma icterícia congênita, icterícia neonatal, o bebê, então, já nasce com a coloração amarelada devido a esse acúmulo de bilirrubina. Além do mais, esse bebê vai ter como característica a presença de fezes acólicas, que seriam as fezes na cor da terra, também devido à presença dessa bilirrubina devido à obstrução dos ductos biliares. Caso não tenha como corrigir cirurgicamente essa atresia biliar, o bebê
precisa de transplante hepático para que não leve a óbito. Quanto ao pâncreas, ele apresenta duas origens, o broto ventral e o broto dorsal. O broto ventral vai dar origem ao processo uncinado e parte da cabeça do pâncreas. Já o broto dorsal vai dar origem à maior parte do pâncreas. É válido ressaltar a origem dos ductos do pâncreas, lembrando que nós temos o ducto pancreático principal e o ducto pancreático acessório. O ducto pancreático principal, como ele é principal, ele vai ter origem dos ductos, tanto do broto ventral, tanto do broto dorsal. O ducto do broto ventral, mais a porção distal do ducto do broto dorsal, vai dar origem ao ducto pancreático principal, enquanto apenas a porção proximal do ducto do broto dorsal vai dar origem ao ducto pancreático acessório. É válido ressaltar também que na 10ª semana nós temos a produção de insulina e na 15ª semana nós já temos a produção de glucagon. Como visto anteriormente, o movimento de báscula do estômago vai interferir na fusão dos brotos dorsal e ventral do pâncreas. Então, esse broto dorsal e esse broto ventral, eles vão se unir à medida que o duodeno vai girar para a direita, formando o C. E o duodeno ele gira, por quê? Por causa do movimento de báscula do estômago. Então, o broto ventral ele é levado para trás, junto com o ducto biliar, e fica posterior ao broto dorsal e se une a ele. Nós temos aqui nessa imagem, então, só para relembrar a anatomia, a cabeça do pâncreas, o corpo e a cauda, e a relação, então, com o C do duodeno. O ventral, o broto ventral, ele vai virar, então, processo uncinado, e a cabeça do pâncreas, ressaltando, então, e o broto dorsal vai dar origem ao restante, ao corpo e à cauda, que seria, então, a maior parte do pâncreas. Uma malformação referente ao pâncreas seria, então, o que nós chamamos de pâncreas ectópico. Como o próprio nome diz, é quando nós temos o tecido pancreático no local que não é o local anatômico do pâncreas. Então, seria um tecido pancreático acessório. E esse tecido ele é capaz de secretar suco pancreático, podendo causar, então, úlcera, gastrite e dor, além de possível pancreatite aguda. Nós vemos nessa imagem, então, a presença do pâncreas acessório, tecido pancreático acessório, ali no estômago, onde eu colocar aqui em vermelho. Então, aqui, ó, nós temos o tecido pancreático acessório. Ele é localizado mais frequentemente na parede do estômago, mas também pode ser encontrado no jejum ou duodeno. Ele está relacionado com obstrução, sangramento e pode levar até mesmo ao câncer. A segunda e última malformação pancreática é o pâncreas anular. O que é o pâncreas anular? O pâncreas anular ele é formado quando nós temos a presença de um broto ventral bífido, ou seja, como nós vemos aqui na imagem, nós temos esse broto ventral bífido que, ao o duodeno girar de acordo com o movimento do estômago, nós teremos então um envolvimento do duodeno tanto na porção ventral como na porção dorsal. E esse envolvimento do duodeno pelo broto ventral pancreático vai formar uma espécie de anel em volta do duodeno. E essa espécie de anel pode tanto provocar uma obstrução parcial como uma obstrução completa do duodeno. Então, os sintomas vão ser semelhantes aos sintomas de obstrução intestinal. Além do mais, é válido ressaltar que podemos também ter o aumento da incidência de pancreatite e de úlcera péptica devido à presença desse pâncreas anular. Nós podemos ver também esse pâncreas anular na segunda imagem, onde eu vou circular aqui de amarelo, envolvendo então o duodeno. Para finalizar o primeiro vídeo, irei abordar então sobre o baço. O baço ele tem origem na 5ª semana do desenvolvimento, derivando de uma massa de células mesenquimais do mesogastro dorsal.
O baço ele é lobulado no período fetal, essa informação é muito relevante, mas esses lóbulos eles devem desaparecer. E é válido ressaltar também que ele é um centro hematopoético até a vida fetal tardia. A malformação associada ao baço seria a poliesplenia, que, como o próprio nome diz, vários baços, ou seja, a presença de baços acessórios, como na tomografia, que nós podemos ver então ali representados pelo B, vários baços presentes então no paciente. Isso ocorre quando geralmente uma das causas possíveis seria uma não regressão dos lóbulos do baço. Então, quando não ocorre essa regressão dos lóbulos do baço, nós temos a poliesplenia. Ela geralmente ocorre isoladamente, então nós temos vários baços isolados. No entanto, esses baços podem estar ligados um ao outro por meio de faixas finas. Finalizo então o primeiro vídeo abordando então todo o intestino anterior e as malformações associadas, e gravarei o segundo vídeo para não se estender muito, abordando então a respeito do intestino médio e do intestino posterior. É isso, pessoal.